No Rio de Janeiro, o antigo grill do Cassino da Urca reabriu as portas depois de 30 anos. Foi com a montagem da peça Fim de Jogo, de Samuel Beckett, que o público pôde conhecer o lendário espaço já ocupado por estrelas como Carmen Miranda. Mas estas não foram as únicas razões para as sessões esgotadas. Serviços de audiodescrição para cegos e libras para surdos foram oferecidos nas apresentações. Desde que comecei a fazer teatro, eram 59 anos, que eu sempre tentei fazer o mais próximo possível das diversas camadas da população. Na década de 60, por exemplo, surdos, deficiência auditiva e deficiência visual no teatro. Era quase uma raridade. Era uma pessoa ou outra que a gente conseguia pôr dentro do teatro, mas as pessoas eram muito segregadas, ficavam nos seus núcleos. Não é? E agora não, agora eles estão solicitando, estão aparecendo, estão querendo ver e até discutir. Então eu acho isso muito bom, é auspicioso, porque nós queremos falar aos brasileiros, não somente as pessoas que estão completamente aptas, mas as pessoas que têm alguma deficiência também. A peça, ela nasceu exatamente de uma dificuldade do Renato Borg. Ele teve problemas na coluna, precisou fazer uma série de operações e ninguém sabia se ele voltaria a andar. Já que a peça nasceu exatamente de uma dificuldade, a gente achou importante fazer com que a peça fosse inclusiva do ponto de vista de público. E eu acredito que os produtores deveriam investir nessa inclusão. Tem um público muito grande, muito interessado, que quer vir, quer assistir, mas que não sabe se vai conseguir ter uma fruição total. Então, eu acho que cabe aos artistas ter essa iniciativa e abrir, porque é estimulante também. Seguindo nesse movimento, os 16 artistas voluntários do coletivo cultural Manguinhos em Cena, Zona Norte do Rio, passaram mais de um ano em estúdio gravando poesias, novelas, contos e literatura de vários autores brasileiros. E o conteúdo gerou 10 áudios-livros. Todo mundo no seu cotidiano fica distante dessa causa, vamos dizer assim. Então esse trabalho serviu também para aproximar. A gente pôde ver o quanto essas pessoas precisam que hajam, né, acessibilidade para elas estarem inclusas, né, em todos os, principalmente na cultura. Agora, em toda vez que a gente começar a preparar um produto, a gente já vai pensar na acessibilidade. O material será distribuído gratuitamente em bibliotecas do Rio, como a Biblioteca Parque Estadual, um dos 7 espaços da capital totalmente adaptados para o público. Equipamentos culturais com 100% de acessibilidade é uma das metas do Plano Nacional de Cultura. Os locais também devem promover ações que possam ser aproveitadas por pessoas com deficiências. Esta é uma causa da Maria Antônia. A gente está executando um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura para fazer contação de história acessível nas bibliotecas. E aí a gente vai trabalhar os 3 porquinhos. E amanhã a gente tem 3 crianças cegas no grupo e a gente não teria como eles entenderem como é o lobo, como é essa casinha, qual é o formato da árvore, se a gente não tivesse esse recurso. É um equipamento super caro e aqui a Biblioteca Parque Estadual oferece para a gente gratuitamente vir aqui, ajuda a operar o equipamento e isso é fundamental para promover a acessibilidade. Segundo a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, a meta é mapear os grupos e entidades do país que desenvolvam atividades culturais em suas comunidades com acessibilidade disponível. Por outro lado, não estipula prazo para cumprir a proposta. Hoje, ter informações sobre essas iniciativas é um obstáculo que enfrenta o Alessandro, que ficou cego aos 18 anos. Essas informações se tornam acessíveis para a gente na medida em que as empresas que produzem acessibilidade nos espetáculos divulgam. Fora isso, esse tipo de informação não chega, ou então a gente tem que ir a uma peça de teatro ou a um show sem os recursos de acessibilidade, o que é um problema na hora de entender todo o contexto. Não cria uma cultura de acesso à cultura, uma cultura de você valorizar os bens culturais.
A situação vai na contramão de um dos propósitos da Lei Rouanet, o de democratizar o acesso aos eventos culturais. Uma instrução normativa estabelece que os projetos aprovados para captar recursos devem contemplar algum requisito de acessibilidade, como o uso de Libras, a língua brasileira de sinais. Ao mesmo tempo, os editais para selecionar trabalhos de artistas com deficiência, abertos a partir de 2011, também não são suficientes para aumentar a participação de deficientes como produtores culturais. Eu ainda acho que as pessoas com deficiência têm entrado muito no processo de efetivação de alguns trabalhos, sempre muito no lugar de consultoras, ou seja, para nós é sempre apresentado um projeto pronto para a gente dizer se está bom ou se não está, se é isso mesmo, se não é, mas ainda é muito difícil ver as pessoas com deficiência participando da criação de um projeto, do desenvolvimento desse projeto. A gente ainda faz mais para as pessoas com deficiência do que com as pessoas com deficiência. Meu trabalho, ele então vem propor que a gente pense nesse tipo de acessibilidade. E aí, que critérios a gente usaria para esse tipo de acessibilidade, né? Eu tenho defendido que é um critério menos da ordem da informação e mais da ordem da experimentação, que é o que uma produção artística propõe. Única deficiente visual que é guia em museu no Rio de Janeiro, Camila Alves foi uma das participantes de um evento internacional sobre acessibilidade na cultura, realizado na capital fluminense. Eu trabalho há 6 anos já com o tema da acessibilidade em espaços culturais. E um pouco do que eu penso é que a gente está bem avançado em termos teóricos, né? Com relação à acessibilidade arquitetônica, acessibilidade de comunicação. A gente já tem uma série de recursos e normas que viabilizam esses tipos de acessibilidades, ainda que eles não estejam empregados, né? Mas a acessibilidade na cultura, a acessibilidade cultural, eu acho que ainda precisa de mais elementos para poder definir o que vem a ser esse tipo de acessibilidade. Com representantes de 7 países, a programação gratuita uniu debates, espetáculos e exposições. Tudo feito com e para os deficientes. Hoje, mais de 45 milhões de brasileiros têm alguma deficiência em enxergar, ouvir, locomover-se ou deficiência mental ou intelectual. É, na verdade, na troca que a gente acredita que é a melhor forma, né? De poder as pessoas entenderem que todos somos seres humanos e cada um tem a sua possibilidade de estar nessa vida e viver plenamente. Quando eu falei que ia fazer um espetáculo de dança contemporânea com pessoas, bailarinos com e sem deficiência, o meio artístico, mas isso não é dança, é terapia. E eu queria, e acho que foi importante a gente, nesses 16 anos, mostrar que não, que a arte é para todos. Os editais, acho que sim, acho que é importante sim ainda ter editais que privilegiem, que tenham esse cuidado em relação à deficiência. Porque acho que é um processo, né, de quando começou para agora. Mas eu acredito que no futuro a ideia é que todos possam ter acesso igualmente, sem a separação. Porque eu acredito na sociedade convivendo junto. Todos nós queremos conviver. O deficiente também não quer ficar separado, nem se achar especial. Nós já temos a lei, né, 13.146 de 2015, que é a lei brasileira de inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala das acessibilidades e também do acesso à cultura. É uma lei muito rica. Agora falta, através de políticas públicas e através das iniciativas do setor privado, colocar essa situação em prática para que a gente possa criar daqui a 10, 15, 20 anos um público cativo da questão da cultura.